E agora vamos passar aqui para o próximo slide, porque antes de entrar realmente na construção de livros e tudo mais, eu preciso aqui, vamos ler juntos, né? Eu tenho que lhe dizer que na escrita criativa você pode se encaixar em certos círculos ou tipos de escritores. Gostaria de compartilhar alguns com vocês agora. E eu aprendi esses tipos de escritores durante os anos. Logo lá em cima ali que eu comecei a escrever, comecei a me aprofundar sobre isso, eu descobri que existiam tipos de escritores e a gente vai aprender aqui. Dois tipos de escritores especificamente é o que é mais compartilhado por aí, mas vão existir outros que a minha vizinha foi averiguando, foi analisando e trouxe para você. Por que é importante, antes de partir para a escrita do livro, a gente aprender os tipos de escritores? Porque você vai perceber aqui que não é porque você odeia a escrita que você não termina um livro. Ou não é porque você é muito chato, muito cheio de coisinha, que você se demora muito, trava muito na hora de escrever um livro. Não, não é por isso, é porque você é um tipo de escritor. E eu vou dizer aqui, e eu vou dizer até o final, que não existe certo e errado na arte de escrita, na arte em si só. Existem coisas que a gente coloca, que a gente ensina, que a gente aprende, para que fique melhor para o leitor. Afinal de contas, o livro é para ele. Mas, porém, nem todavia, não existe certo e errado. Ah, você é isso, você é aquilo, você não presta ou você presta. Não, a gente vai aprender aqui os tipos de escritores, logo em seguida os tipos de escrita, porque isso vai ajudar você a se encontrar o teu bando. Depois que você assistir essa aula, me procura lá no Instagram, coloca aqui na caixinha de comentários se você faz parte do meu bando ou se não. Vamos lá. O primeiro tipo de escritores, como vocês podem ver aí, que vai passar, é o escritor. Calma, você demais. Pronto. O escritor jardineiro. Coloquei até um jardinzinho aqui para você ver. Mas o escritor jardineiro está muito presente no início da escrita, logo no início do seu processo, quando você descobre que você quer escrever livros, que você quer compartilhar para as pessoas, porque você não tem muito conteúdo, muita base. Então, eu vou te explicar aqui por que isso está presente nesse tipo de escritor. Inclusive, eu fui uma escritora jardineira por muitos anos da minha vida, até que eu decidi, chega, vou ser arquiteta. Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas vamos lá. Um escritor jardineiro é aquele que escreve o livro na doida, sem planejar nem um pouco. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui escrever um livro, quer dizer, meu segundo livro, que eu primeiro excluí, eu fui escrever meu segundo livro, eu não tinha planejamento nenhum, gente. Eu só sentava, pegava o meu caderninho, porque escrevia lá, então, pegava meu caderninho e escrevendo tudo que vinha na minha mente, a nossa famosa e amiga inspiração estava lá para me ajudar, e também escrevendo. No final, era aquilo ali e pronto. E depois eu pegava os capítulos, pegava os livros e compartilhava lá no Notepad. Existem pessoas assim hoje, inclusive existem escritores profissionais que são escritores jardineiros, e não há nenhum problema nisso, mas esse tipo de escritor é assim. Ele, como eu já disse, né, ele escreve o livro na doida, ele não planeja exatamente tintim por tintim do que ele quer compartilhar. Ele não sabe coisas básicas, o acento aqui, mas enfim, ele não sabe coisas básicas sobre a história, mas ele vai descobrindo quem é quem, os personagens, o enredo, enfim, ele vai descobrindo aos pouquinhos e tudo mais, e tá tudo bem. Conhecendo esse tipo de escritor, a gente dá para se divertir bastante, usar e abusar da criatividade, dá para fazer várias coisas interessantes e a gente não fica preso a um planejamento. Porém, no entanto, todavia, se como todos os tipos têm um problema, né? Esse tipo de escritor é aquele que, infelizmente, vai deixar passar alguns furos. Um exemplo clássico que eu gosto de dar é
eu posso pensar e posso colocar o que eu quiser na minha história se for um escritor de enfim, todos podem, mas entendam. Eu posso decidir fazer o que eu quiser com o meu livro. Eu posso colocar um astronauta com capacete no meio do nada, assim. Eu posso fazer o que eu quiser com o livro. E é isso que é tão interessante com a escrita, né? O escritor jardineiro. Ele vai aprendendo com o personagem, ele vai se descobrindo, ele vai inovando e tudo mais. Ele vai pirando na batatinha também. Mas, enfim, no final, do jeito dele, dá tudo certo. O problema é que, se o escritor é jardineiro e ele está começando a escrita, isso pode gerar muitos furos na história. Tipo, eu posso colocar, sim, um astronauta com capacete no meio da história, mas se minha história não for ficção científica, e se minha história estiver falando de um príncipe encantado de vários reinos e tudo mais, o que é que este astronauta está fazendo no meio da minha história, entendeu? Se for ficção científica, pô, fica interessante, né? Viagem no tempo e tudo mais. Então, o astronauta do futuro voltou para o passado e ele parou no momento onde estava lá, tinha reis, princesas, enfim, tudo mais. Fica bem legal, fica interessante. Mas se o seu objetivo não é isso, fica estranho. A gente coloca coisas erradas, a gente comete muitos erros, muitos furos. No primeiro capítulo da história, o nome da personagem é Jandira. No final, ela é Rosana, entendeu? A mãe e o pai aparecem ali, enfim, vira uma bola de neve, acontece muita coisa errada, muita coisa desconexa, muita coisa nada a ver, rola se não tiver muito cuidado, esses escritores não tiverem muito cuidado. Então, você descobriu se você é um jardineiro? Eu levanto a minha mão, eu fui sim. A escritura é jardineira, porque eu escrevendo não queria nem saber, colocava várias coisas. Inclusive, eu estava comentando essa semana que um leitor meu tinha chegado no meu primeiro livro e falou assim: Mili, só você mesmo para fazer isso acontecer aqui nessa história. Aí eu falava: não, a história é minha, eu faço o que eu quiser, mas tem coisas, né, interessantes e coisas estranhas que não faz nada, nenhum sentido para essa história. Então, tem seus pontos bons ser um escritor jardineiro? Sim, tem seus pontos bons. Tem seus pontos ruins? Tem seus pontos ruins, como eu acabei de ressaltar. Tá errado ou tá certo? Não, não existe um errado nem um certo. Agora vamos passar para o segundo tipo de escritor, que é a minha pessoa que se tornou. Aqui a gente tem umas coisas, né, para ilustrar o escritor arquiteto. Escritor arquiteto é aquele que planeja tintim por tintim, você está entendendo? Ele sabe exatamente o que vai acontecer desde o início da história até o final da história e ele não vai se perder nesse enredo. Esse tipo de escritor é interessante e é bom porque ele vai evitar furos, ele vai evitar erros, ele vai evitar a bendita da falta da inspiração, porque muitas vezes acontece muito dos escritores falarem que estão com falta de inspiração, mas isso é apenas porque ele não planejou a história dele, porque ele não sabe onde ele quer levar o personagem dele. Então, a história fica lá parada, excluída e esquecida, porque a pessoa simplesmente não sentou, não planejou. Esse tipo de escritor também pode impedir o andamento da história. Eu estou passando por isso, inclusive, porque eu estou escrevendo um spin-off chamado Uri, que é de um livro chamado Te Entreguei Meu Coração, e eu fiz o meu planejamento, coloquei o que eu queria que acontecesse em cada capítulozinho, assim, um resumo, tá? Do que eu queria que acontecesse em cada capítulo e tudo mais, mas eu estou aprendendo com a história e tem coisas ali que eu vou precisar tirar, ou eu vou precisar colocar. Enquanto eu vou escrevendo, eu vou descobrindo e eu vou adaptando ali a minha história que eu estou construindo dentro do planejamento. Então, ser esse tipo de escritor pode impedir o andamento da história, você ficar muito preso, muito travado, você não abrir mão de fazer aquilo que você queria. Eu quero que fulano de tal case com fulano de tal, não importa o que aconteça. E você está escrevendo a história, você está vendo que o clima, né, que aquilo que você planejou não é bem o que a história está pedindo, mas mesmo assim você fica
preso ao seu planejamento e quer porque quer que a história fique lá daquele jeito. Então, isso é ruim para o escritor arquiteto. O escritor arquiteto precisa aprender a ser mais flexível, a, a se aproveitar o processo da escrita. E também tem o seu ponto positivo que o enredo, a história no seu total é mais assertiva. Então, a história vai começar, vai ter um meio, vai ter um fim e vai estar tudo certo. Já no escritor jardineiro, a história pode acabar antes mesmo de começar, porque tem aquela coisa, né, de falta de inspiração, como eu falei anteriormente. Então, agora a gente já sabe que existem esses tipos de escritores. Vamos fazer um resumo? Bom, aqui, arquiteto ou jardineiro, qual é o certo? A arte de escrever, como eu disse, é muito louca, é muito aberta, não existe regra, não existe certo e errado. Se você é escritor, jardineiro, ótimo, continue assim, veja ali os pontos que eu falei e corrija, né, esses pontos para que você continue sendo você, mas que sua história tenha um final, né, que sua história seja interessante. A mesma coisa para o escritor arquiteto. Então, os dois têm pontos bons, os dois têm pontos ruins, e aí eu quero saber de vocês, né? Vamos descobrir qual é o seu tipo? Você é o escritor jardineiro ou você é escritor arquiteto?